Muito bem, pessoal, bom dia. Retomando aqui as nossas aulas à distância, pelo menos por enquanto, a gente tem esperança que pelo menos lá para o final do ano a gente comece a trabalhar, né, de forma presencial, cuja qualidade é muito superior a essa aqui, né, mas é o que temos. Pois muito bem, vamos dar sequência ao nosso livro História da Riqueza do Homem, capítulo 14, né? Nós falamos aí na aula anterior do dinheiro, né? O dinheiro como equivalente geral das trocas, dinamizando duas formas de produção: produção simples, mercadoria, dinheiro, mercadoria, inerente ao pequeno produtor, à pequena burguesia, né? Aquele que não tem empregados, né? Trabalha por conta própria. A gente falou do vendedor de espetinho, né? E falamos também da produção complexa, o ciclo ampliado do capital, DM, esse aqui já é a forma que é utilizada na grande indústria, é o núcleo central da reprodução do capital na atualidade, né? Desde a Revolução Industrial, esse modelo é o predominante, né? Predominante da indústria, o que faz, por exemplo, um PIB de um país ser dinamizado, né? Falamos da importância das inovações tecnológicas para um processo de desenvolvimento econômico, né, pessoal? A produção intelectual, produção de ciência e tecnologia, e os países que conseguiram alçar a revolução industrial em primeira mão, aqueles que hoje fazem parte, né, do seleto clube, que a gente pode chamar de economias centrais, antigamente chamava primeiro mundo, né? Hoje aí todos eles, né, partiram na frente, realizando as suas inovações tecnológicas e as suas revoluções industriais. Agora, por último, a China, né, pessoal? A China, de fato, deu um grande exemplo, né, em termos de um projeto nacional desde 1979, né, uma grande transformação da economia chinesa, e ela chegou também a esse seleto grupo, né, em face desse grande processo de industrialização, né. Para você ter uma ideia, né, a indústria chinesa quadruplicou mais, né, todo esse período, né, toda essa crise aí, foi a única economia que cresceu. Por quê? Porque grande parte da produção industrial internacional está lá, né? Somos aí dependentes, por exemplo, da China, dos insumos para a fabricação da nossa tão esperada vacina, né? E de outros inúmeros produtos, né? O nosso maior parceiro comercial em termos de Brasil. Pois muito bem, meus amigos, falamos disso tudo, falamos das associações entre meios de produção e força de trabalho. Trabalho vivo versus trabalho morto, né? Trabalho vivo, trabalho das pessoas, a força de trabalho. Trabalho morto, máquinas, equipamentos, né? Insumos, matérias-primas. Isso aí, quando entra em interseção, força de trabalho mais, né, o maquinário e os insumos gera o lucro, e isso é o essencial da produção simples de mercadoria. Mas de onde veio o capital antes de emergir a indústria moderna? Aí nós dizemos, né, da poupança dos homens corretos e poupadores? Não, né, pessoal? Foi aí de grandes expoliações, foi uma grande conta, né, em termos sanguinários que a humanidade teve que pagar, né? Vários genocídios foram empretados, sobretudo aqui nas Américas, né? Houve uma coisa estrondosamente horrorosa no Congo, né? Rei Leopoldo matou, né, milhares de nativos para, enfim, impor aí o regime capitalista lá no Congo. Mas esses são só dos exemplos. Nos Estados Unidos, em toda parte da terra praticamente também, aí esboçou os seus tentáculos imperialistas, né, para conseguir o quê? Conseguir recursos para aí o seu desenvolvimento industrial. Essa história não é uma história que a gente pode dizer idílica, como Marx diz, né, de uma forma sarcástica lá no Capital, como a gente leu para vocês, né? A expansão comercial via cruzadas e a ascensão das grandes cidades italianas, Veneza, Gênova, Pisa, logo no início, né, pessoal, aí do aquecimento do comércio europeu, como a gente falou para vocês, século XII, século XI, XII, XIII, né? Hobson então vai dizer, assim muito cedo, foram lançadas as bases do comércio lucrativo, que proporcionou à Europa Ocidental riqueza necessária para a posterior expansão dos métodos capitalistas de produção. Corretíssimo, é isso mesmo, né, que a gente está falando para vocês. O fluxo de capital, a partir do século XVI, empreendeu celeridade a acumulação de capital,
né? Tem a citação do Marx, que a gente leu para vocês, na página 158, e por fim falamos do caso holandês, de expropriação de suas colônias, crueldade com os nativos, roubo, saque, suborno, traição, massacres, mesquinharias, né? Isso aqui, infelizmente, esse filme foi perpetrado por todas as metrópoles, né? Para com suas colônias. Foi uma história muito sanguinária, inclusive a nossa também, né, pessoal? Como português aqui conseguiu aniquilar milhares e milhares de índios, né? A população nativa, para impor aí os seus ciclos econômicos, com toda a especialidade para o ciclo da cana-de-açúcar, né, que era em consórcio ao capital holandês. Muito bem, meus jovens. E como foi o caso inglês, que se refere à acumulação primitiva, né, que é o que é mais interessante, é o caso inglês. Por quê, pessoal? Porque surgiu de lá, né, as primeiras grandes indústrias. De fato, lá ocorreu aí a Revolução Industrial em primeira mão, né? Na página 159, nós vamos ter aqui um fragmento que o nosso autor ele separou para a gente, olha só. Uma citação, ele vai dizer: nosso império não é um império de opinião, não é nem mesmo um império de leis. Foi conquistado e ainda é governado pela influência direta da força. Nenhum pedaço do país foi voluntariamente cedido. Permitiram-nos, a princípio, desembarcar no litoral para vender nossos produtos pela fraude. Derrubamos os antigos soberanos da terra, tomamos aos nobres todo o seu poder e, por um saque contínuo na indústria e nos recursos do povo, tomamos deles toda a riqueza excedente e disponível, né? Muito bem, isso aqui é uma citação, né, pessoal, do Howard, né? No livro chamado A Colonização Cristã, alguma coisa assim. Pois muito bem, meus amigos, né? A miséria campeava a Índia no final do século XVIII. Havia oferta, mas nas mãos dos ingleses, que apenas vendiam a preços exorbitantes, fora do alcance dos miseráveis famintos, né? A Inglaterra dominou a Índia durante muito tempo e impôs lá um duro regime de exploração, né, pessoal? É só a gente ver a história, até Gandhi, né? Mas foram muitos massacres, né? Uma coisa horrível. Inclusive proibiu a produção têxtil na Índia, né? A maior parte da população sobrevivia, né, do artesanato têxtil. Os ingleses foram proibidos para impor o seu. Milhares de pessoas morreram de fome com essa imposição, né, do capital inglês. E é assim a história do capitalismo, infelizmente. Evidentemente que não é só desgraça, né? Teve as inovações tecnológicas, o padrão geral das populações tenderam a subir, mas teve muito massacre, né? Sobretudo aqui nessa época aqui, no limiar do século XIX, entrando no século XX, né? Aí das grandes conquistas. Em 1840, o professor Mariville, em Oxford, comenta: o que transformou Liverpool e Manchester de cidades provincianas em cidades gigantescas? O que mantém hoje sua indústria sempre ativa e sua rápida acumulação de riqueza? Sua presente sua presente opulência se deve ao trabalho e ao sofrimento do negro, como se suas mãos tivessem construído as docas e fabricado as máquinas a vapor. Uma grande exploração, uma super exploração da mão de obra negra, né? Sobretudo lá nas colônias dos Estados Unidos e aqui, né? O nosso Brasilzão foi o país que mais recebeu negros da África e uma opressão muito dura, né? A forma como os negros aqui foram tratados, está lá no Casa Grande Senzala, né, pessoal? Aí, alguns relatos, Sobral dos Mucambos, Gilberto Freire vai contar toda essa história aí de opressão, né, com o negro. Em 1788, os comerciantes de Liverpool pedem à Câmara dos Comuns que impeça a abolição dos escravos, em face dos grandes lucros acumulados com tal comércio. 1788, percebam, né? Um século antes do que a gente conseguiu aqui, né, fazer, por fim, a nossa abolição dos escravos, uma das últimas do mundo, diga-se de passagem. Os portugueses foram os primeiros a iniciar o comércio de escravos no século XVI para suas colônias. Os outros países europeus seguiram tal exemplo, em face da alta lucratividade do negócio. Mas quem acumulava os lucros de tal transação? Os comerciantes de tal segmento. Logo chamou a atenção dos reis e dos segmentos comerciais proeminentes, que queriam também, né, pessoal, ser sócios nessa empresa tão lucrativa que foi a escravidão.
A Rainha Elizabeth, está aqui na página 161, a Rainha Elizabeth impressionou-se com seu próspero êxito e muito lucro. Quis ser sócia de quaisquer lucros no futuro. Por isso, na segunda expedição, apresentou um navio para o negreiro Hawkins. O nome do navio se chamava Jesus. Pois muito bem, comércio, conquista, pirataria, saque, exploração. Essas as formas, portanto, pelas quais o capital necessário para iniciar a produção capitalista foi reunido. Não é sem razão que Marx escreveu: se o dinheiro vem ao mundo com uma mancha congênita de sangue numa das faces, o capital vem pingado da cabeça aos pés, de todos os poros sangue e lama. Comércio, conquista, pirataria, saque, exploração, esses os recursos eficientes. Produziram lucros enormes, somas fabulosas, um suprimento de capital que aumentava cada vez mais e mais até formar uma poupança necessária para a realização da grande empresa que foi a Revolução Industrial, né? Só adiantando, esse foi um dos fatores, a acumulação de capital. Teve pelo menos mais 3, né, pessoal? A máquina, a inovação tecnológica, sobretudo a máquina a vapor de James Watt, né, que tinha que ser produzida, era cara, era uma máquina cara, apesar, né, da sua aparente simplicidade, mas para a época era muito complexa. Era feita de madeira, né, um caixão de madeira, em que estavam engastadas muitas ferramentas que eram utilizadas pelos trabalhadores, só que a máquina agora vai funcionar de forma autônoma, né? O trabalhador vai ser uma espécie de aí apenas apêndice da máquina agora, né? A máquina de James Watt, esse capital acumulado, né? Força de trabalho abundante, como a gente já falou em outros capítulos, porque teve o cercamento e desde o século XVIII essa força de trabalho começa de forma aí bastante intensa a povoar, sobretudo as cidades, até duas que a gente aqui citou, né? Manchester, Liverpool, etc, etc, né? Na Inglaterra, as pessoas correram para lá para não morrer de fome e acaba formando o primeiro grande exército industrial de reserva, que vai ser de grande serventia na Revolução Industrial. Além desses 3 fatores, as cidades tinham que ser abastecidas, né, pessoal? Abastecidas aí dos suprimentos alimentícios. E isso veio do campo, a partir de uma reforma agrária que foi feita no campo, com várias inovações tecnológicas que foram introduzidas na agricultura, né? Uma das grandes revoluções que ocorreu na Europa foi a introdução da batata, que veio aqui da América, né? Então eles descobriram a batata, levaram para lá e foi um dos maiores suprimentos para a classe trabalhadora, né? Aí a batata se adaptou muito bem à Europa. Os portugueses, então, nós falamos também, né? Capital dinheiro constituído pela acumulação primitiva. Contudo, havia necessidade do outro polo para a formação do ciclo ampliado do capital. Qual é? Nós já falamos aqui, né? Força de trabalho, elemento fundamental para a extração da mais-valia, do excedente, do lucro, como queira, sem a qual não há lucro na esfera produtiva do capitalismo. As máquinas por si só são incapazes de gerar lucro. Contradição em processo do metabolismo do capital, sua lógica, sua dinâmica e suas crises. Aqui, lembrando a obra de Karl Marx, né? Tudo bem, vai compor todo esse aparato, né, que foi necessário para surgir a acumulação, a reprodução do capital da sua forma eminentemente capitalista, mas com ele também vão surgir as crises, né? Porque vai ter períodos que vai ter abundância de mercadorias, vai ter uma superprodução que não vai poder ser absorvida pela demanda, né? Desculpa, é isso, né, pessoal? Pelos aqueles demandantes, não é isso? Oferta, então vai ter uma super oferta de mercadorias que vai gerar crises e crises constantes, né? Antes decenais, e agora a gente está imerso numa crise aí sem precedentes desde o ano 2008, né, pessoal? Esperamos aí que tenhamos uma luz no fundo do túnel. Ainda para completar, ainda teve aqui a crise sanitária com Covid, né? Então estamos em maus lençóis, mas a esperança é a que reina, né, na terra. Enquanto havia terra barata e acessível para quem quisesse trabalhar, houve a prevalência do trabalho do arrendatário, como a gente já falou para vocês. Todavia, quando o trabalhador é separado dos seus meios de produção, se vê impelido a vender sua capacidade de trabalho por um preço, em geral no nível de subsistência. Somente quando os trabalhadores foram privados dos seus meios de produção, foram disponibilizados para o capital. Se junta um polo ao outro, né? Ou seja, acumulação de capital, né, na forma capital dinheiro, agora, né,
com a força de trabalho. Os dois, mais a inovação tecnológica, vai aí redundar na Revolução Industrial. Na página 162, aí temos aqui também um outro fragmento do último parágrafo. Ele vai dizer: somente quando os trabalhadores não são donos da terra e das ferramentas, somente quando foram separados desses meios de produção, é que procuram trabalhar para outra pessoa. Não o fazem por gosto, mas porque são obrigados a fim de conseguir recursos para comprar alimentos, roupa, abrigo de quem necessita para viver. Destituídos dos meios de produção, não têm escolha. Devem vender a única coisa que lhes resta: sua capacidade de trabalho, sua força de trabalho. Fechamento das terras dos servos nos séculos 18 e 19, o trabalhador se converte em sem terra. Sem opção, lança-se como força de trabalho barata e abundante para a indústria aqui, né, sobretudo na Inglaterra do final do século XVIII, início do século XIX, né, pessoal? Na França também houve a experiência dos fechamentos das terras comuns, como tem aqui na página 164, né? Então não foi um evento que ficou circunscrito à Inglaterra, né? Olha, a perda dos direitos comuns de que se queixam esses camponeses franceses também atingiu duramente os ingleses. Para uma boa plantação é necessário prover a manutenção de animais. Quando os camponeses perderam o direito às terras comuns, isso para eles foi um desastre. Naturalmente, sentiram-se irritados contra os senhores que lhes roubavam esse direito e contra o governo que impunha medidas para expulsá-los da terra. Seu ressentimento se evidencia nesta canção da época: as leis prendem o ladrão, que rouba um ganso aos comuns, mas deixam solto outro, que rouba a terra do ganso, né? Um dos aqui clamores dos camponeses aí da França. Do século XVI até o século XIX, segue o processo de expulsão dos camponeses do campo, com o propósito de tornar o campo capitalista, né? Rentável do ponto de vista da acumulação capitalista. Isso aqui a gente está falando exclusivamente da Inglaterra, século XVI a século XIX, mas acabamos de ver também que foi um fenômeno que aconteceu nos países, na Alemanha também, né? Na França, os pequenos proprietários ainda perduraram. É uma descrição exata da situação. Expulsas da terra, as classes mais baixas tiveram de se tornar assalariadas. O fechamento foi, portanto, uma das principais formas de obter o necessário suprimento de mão de obra para a indústria. Correto, meus jovens? O sistema fabril divorciou o trabalhador dos meios de produção na indústria, tal como o divorciara na terra. O sistema fabril divorciou o trabalhador da posse dos seus meios de produção na indústria, tal como houvera, né, aí o divórcio também na terra, né, com a expulsão dos camponeses. Meus jovens, ainda falta um bom conteúdo desse capítulo. Eu vou encerrar por aqui. A gente dá a sequência a partir de amanhã, tá bom? Um abraço, felicidade, boa semana a todos.